Amém? Por um minuto, curve assim a cabeça, sua fronte, curve assim, com as mãos no coração, sinal de quebrantamento, de quem está disposta a ouvir a palavra de Deus, que vem pelo Espírito Santo. Pai, mais uma vez, Senhor, que o Teu Santo Espírito encontre o nosso coração preparado, livre, Senhor, de quaisquer sentimentos ou coisas que nos atrapalhem, que nos impeçam de receber a Tua palavra viva, pois nós precisamos guardá-la dentro de nós, pois a qualquer momento, Senhor, podemos necessitar, Senhor, lembrar de algo que o Senhor falou. E então, Jesus, assim se vive cada momento, o dia a dia, até, Senhor Deus, chegar ao grande dia diante do Senhor. Nosso Deus, que não entristeçamos o Teu coração, que o Senhor não se decepcione com os filhos. É o nosso pedido, Senhor. Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Vamos abrir a palavra de Deus. Hoje é um grande dia, não é? Dia da paixão de Cristo. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, olha que coisa tremenda, gente, tremendo que nós vamos ouvir agora do Espírito Santo aqui nas Escrituras. Você sabe que, dependendo da forma como a pessoa receba a palavra, ela pode ser uma letra morta ou literalmente Jesus Cristo vivo no coração da pessoa, não é? O Espírito Santo diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mas também diz que a letra mata, ou seja, faz pessoas religiosas, não resolve nada. Jesus Cristo não é religião, Ele é o Salvador deste mundo, Ele é o Cordeiro do sacrifício pela salvação da humanidade. Ele é Deus na forma de homem, que vem do céu, Ele desce do céu para salvar a humanidade. Então o entendimento faz toda a diferença, em todo o tempo. Principalmente, irmãos, povo de Deus, quando se precisa usar o seu poder. O cristão, ele pode ir muito além do natural, vencer as adversidades, os problemas, as lutas, as dificuldades, as batalhas, as guerras, os problemões, os problemaços, com o poder da palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo. Está muito acima da vida natural. Cura de uma doença grave. Melhor ainda, o poder da prevenção contra o mal. Não deixar o diabo tocar, como a palavra diz. A Bíblia tem tudo que um ser humano precisa, mas a letra mata, a palavra tem que estar viva no coração, e a comunhão do Espírito Santo, para que o Espírito de Deus opere no momento em que o cristão precisar invocar. Ou seja, nós temos recursos do céu a nosso favor, à nossa disposição. Quando o cristão é negligente, quando o cristão é assim, sabe, sonolento, quando ele assim leva a vida espiritual, sabe, assim, como se diz um populesco na flauta, ele não tem noção
do desperdício na vida dele, não tem noção do que ele desperdiça. Podendo buscar entendimento, podendo receber as bênçãos, testamento, podendo conhecer bem, melhor a Deus, para desfrutar dos cuidados de Deus, das bênçãos de Deus, da paternidade de Deus. Às vezes no agendamento eu estou diante de uma pessoa que está com a vida toda arrebentada, a pessoa fala, chega se você não tomar uma posição, a pessoa fica 2 horas falando, e quando você vai falar, ela está com pressa de ir embora. Quando a palavra de Deus diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar. Quem dera que todas as pessoas que aceitassem a Jesus trabalhassem o seu ser para saber ouvir a palavra de Deus. Você quer dar a palavra que vai começar a solucionar os problemas da vida dessa pessoa. Mas ela não quer ouvir. Não se dispõe a ouvir. Aí o dia que o mal ataca, não sabe o que fazer. Não sabe fazer nada. Aí faz tudo errado. Se estivesse preparado ou preparada, resistiria ao mal. Aí fica suplicando quando é hora de resistir. Falamos sobre isso ontem, lembra? Quarta-feira, estudo. Quarta-feira. Lembra? No momento necessário, no dia mau dos discípulos, o que faltou a eles? Faltou a fé. Como é que a fé vem? Pelo ouvir. Pedro, quando Deus estava falando com Jesus, o Pedro se meteu na conversa. Pedro amadureceu depois do Pentecostes. Isso mesmo. Está assim de gente que anda pelas igrejas, mas não se dispõe, como diz Jesus, verdadeiramente a ouvir. Então nós vamos com todo o nosso coração, a partir do versículo de número 13. Então, carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 13. E outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que me deu. Olha só, os filhos de Deus. Você vê 2 vezes, né? E outra vez, e outra vez. Aí o autor diz, porém nele a minha confiança. Pronto. Deus começa a olhar, o Senhor Deus, Ele olha a terra toda. Várias partes da Bíblia dizem que Deus, Ele passa os olhos sobre a terra, procurando alguém cujo coração esteja realmente nele. Ou seja, alguém que o escuta e lhe dá toda atenção para andar com Ele. Andar com Deus, você não vê Deus. Por isso, a necessidade da fé. Porque a fé te leva ao sobrenatural. Ela é uma certeza, ela é um fundamento, ela é uma base, a base sólida das coisas invisíveis, das coisas que nós não vemos, mas que são reais, realíssimas. Pois do nada Jesus com a palavra criou tudo. Você olha o planeta, você olha essa natureza, você olha essa natureza verde, você olha essa natureza colorida, você tem os alimentos mais diversificados à sua disposição, está lá. Se você plantar alface, você vai colher alface. Se você plantar melão, você vai colher melão. E se você plantar sementinha de laranja, você vai colher laranjas. Estou lá em casa, irmãos, com uma laranjeira, um pé de laranja lima dentro de um vaso. 22 laranjinhas. 22 laranja lima.
Um dia desse, estava eu e meu marido olhando aquela laranjeira. Ele, por que você não colhe logo a primeira já? Vamos lá. Você pega um alicatezinho, vai no talo, está tão durinho, está tão perfeito, está tão viçoso. Corta assim, segura, você diz assim, meu Deus. De uma sementinha desse tamanho, olha aqui. Olha aqui. Você um dia foi uma sementinha dentro do seu pai, dentro da sua mãe. Deus juntou os dois. E veio você. Esse ser humano não se liga, irmãos. Vive uma vida tão superficial. Corre daqui, corre dali. Tarará. Não dá tempo para Deus. Um engano e um erro. Os embaraços. Tudo vai terminar diante de quem? De Jesus. Tudo vai terminar diante dele. Por que não priorizar? Por que não buscar? Ah, pastor, minha vida é assim, minha vida é muito corrida. Ora a Deus, põe um propósito no seu coração. Você acha que se você buscar de todo o coração, para Ele dirigir a sua vida de modo que você se dê mais a Ele, você acha que Ele não vai ter prazer em fazer isso? Fé e o querer, ou o querer e a fé. Nem todo mundo quer. Às vezes pessoas visitam a igreja, ficam olhando o relógio, esse culto não acaba não. Porém nele a minha confiança. Mas se você olhar agora o que vem depois. Então vamos lá, o 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue. Dá uma paradinha? Filhos de Deus. Santa Ceia. Santa Ceia. Ah, quando o cristão entende. Meu Deus. Meu Deus. As pessoas precisam ouvir e aprender na palavra o que é uma Santa Ceia. Aí olham algumas pessoas negligentes, que não se dedicam, que não buscam entender. Ah, vou tomar Santa Ceia. Outros dizem, deixa eu pegar meu pão. Pão. Foi para a mesa, é na casa de Deus, está testamentado. É o corpo de Cristo. Está no testamento, é o corpo de Cristo. Já parou para pensar? Quanta gente toma a Santa Ceia e sai do culto do mesmo jeito que entrou, até pior. Que às vezes fica resmungando, né? Poxa, tem que ficar louvando, cantando, tem que ficar de pé. Poxa, se a gente bota de joelho uns minutinhos, então tem visitante de igreja, gente que não para, que não senta, que não cria raízes na palavra. Os filhos participam da carne e do sangue. Agora, olha o que vem. Também ele participou das mesmas coisas. Uma paradinha. Jesus tomou um corpo de carne, igualzinho ao nosso. Viveu aqui na terra como homem, sentiu sono, cansaço, fome, sede, dormiu. E por que ele tomou um corpo de carne? Não foi Adão quem nos vendeu e nos entregou literalmente para o diabo? Essa semana uma pessoa perguntou numa das mensagens, estava lá, pastor, eu não posso viver sem obedecer a Deus e também ao diabo? Ou seja, eu não posso ser neutro, eu não quero obedecer a Deus, não quero que o diabo me atinja. Existe isso? Mas como se foi Jesus quem criou tudo? Jesus criou o planeta, Jesus criou a natureza, os alimentos que vêm à nossa mesa. Jesus, a palavra, criou tudo. Ele vem ao mundo e derrama o sangue para comprar e a pessoa rejeita. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus.
Tudo bem, ele dá até o direito de rejeitar. Viva à vontade. Mas o diabo não pode tocar. Olha aqui, diabo, eu não quero nada com Jesus, mas você não se mete na minha vida. Comédia, né? Não existe elemento neutro. Ou então não se crê na Bíblia Sagrada. E até Deus permite que o ser humano não crê. Quer ser um cético? Seja. Quer assumir o ateísmo? Assuma. Mas a partir do momento que se aproxima de Deus, que quer conhecer a Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Ele vai recompensar quem buscá-lo. Jesus tomou um corpo de carne, irmãos. Para quê? Para fazer um resgate completo. Para dizer, não faltou nada, nada. Fui lá sofrer as maldições no lugar deles. Eu fui lá para ser abjeto, para ser um ser. As pessoas às vezes se nojam de alguém. Se eu vou lá para sofrer isso, eu vou lá sofrer para essa pessoa ser emocionalmente curada, para valorizá-la, para dar paz àquele coração. Mas ele toma um corpo de carne. E aí vem Isaías e diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando isso entra no coração e alguém crê, pronto, agora é fácil. O que é fácil? É fácil resistir à enfermidade e ela ir embora. Por quê? Porque ela está indevidamente nesse corpo que foi comprado pelo corpo de Jesus. Ele entrega o corpo dele para nos libertar, para nos salvar, para nos curar, para nos abençoar. Por isso que ele tomou um corpo igual ao nosso. Por isso ele participou das mesmas coisas. Ele foi participante do ser que nós somos. Ou seja, ele se tornou semelhante a nós. Nós, antes do pecado de Adão, éramos semelhantes a Deus. Perdemos a semelhança com o pecado de Adão. Jesus vem recuperar essa semelhança, mas ele paga o preço na sua vida. Cada momento vivido por Jesus aqui na terra, lembrando que Jesus Cristo era Deus, deixou a sua glória, se fez um homem e viveu nesta terra para dizer: como ser humano eu vivo, como ser humano vocês têm que viver, vocês vivem, eu sou o Filho de Deus, faço o que agrada ao meu Pai, então vocês também podem viver para Deus, para agradar ao Pai. No Evangelho de João, Jesus diz: quem me convence de pecado? Então o cristão pode resistir ao pecado. Por quê? Porque Jesus está dentro dele. A força do pecado se quebra diante de Jesus. Então ele se torna um homem para ser semelhante ao homem, ao ser humano, o homem ou a mulher, que estava debaixo do pecado de Adão. Jesus vem, santo, puro, para tomar o lugar dos pecadores e derramar o seu sangue sem pecados. Por isso só o sangue de Jesus lava pecados. Aí continua e diz: visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes pessoas entram nas igrejas, ouvem uma palavra como esta, ou, vamos além, marca essa parte aqui e vai comigo, marca aqui
E vai comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 1. No livro do Apocalipse, capítulo 1. No versículo 18. Quem lê comigo o versículo 18? E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte. Está vendo? Está vendo? Vocês estão vendo? Por que os cristãos têm tanto medo das enfermidades? Se o testamento garante que Jesus tomou um corpo de carne igual ao nosso para nos resgatar, e o resgate foi completo. Então, como ser curado? A fé. O que é a fé? A certeza. Mas a fé sem obras é morta. Então vamos aprender de Jesus. O que Jesus fazia com as enfermidades? As repreendia nas pessoas. Antes de ir à cruz, ele já expulsava. Ele, com a palavra que dava, já dava saúde às pessoas. A simplicidade do crer. A simplicidade de pôr em prática aquilo que se escuta de Deus. Jesus está dizendo, eu fui morto. Eu fui até a morte física. Depois eu fui até o inferno. Eu fui até a morte espiritual completa. Fui lá até a morte. Ou melhor, em espírito. Jesus nunca morreu espiritualmente. Ele é Deus. Ele provou a morte física. E a condenação eterna que toda a humanidade estava sujeita à condenação. Toda a humanidade estava sujeita à condenação eterna. Por causa do pecado de Adão. Jesus vai até a morte física. O corpo dele ficou sem o espírito dele. Ficou morto. Morreu. Aí ao terceiro dia, ressuscitou. Aí ele volta trazendo o poder sobre a morte. Sobre a morte física, sobre a morte espiritual. Vai dizer, diabo, acabou. Você não tem mais poder nenhum. Agora, com quem estão essas chaves? Você pensa que estão com você ou comigo? Não estão, não. Essa Jesus não deu para ninguém. O poder de colocar no céu, no inferno, está aqui com ele. O poder de alimentar a vida, impedindo o espírito da morte de entrar. Porque tem a morte física, em que o próprio Deus vai tomar o espírito da pessoa, mas tem a morte que o corpo é destruído. Então o diabo se sentia dono de tudo. E aí vem Jesus e vai até a morte, morrendo pelo ser humano, morrendo pelos pecadores. Éramos nós. E ele vai lá no diabo e arrebenta com o diabo e diz, acabou, Satanás. Você agora não tem mais domínio sobre nada. E apanha as chaves, ou seja, o poder da vida. Chaves da morte e do inferno. Você vê que o diabo faz essa bagunça toda no mundo e nem a chave da casa dele ele tem. Está com quem? Com Jesus. E triste é ter gente rejeitando a Jesus. Jesus está dizendo, e o que vive? Ou seja, eu estou aqui. E o que vive? Vive para todo sempre. E o que vive? Mas ele diz, fui morto. Olha aqui, ó. E o que vive, fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Nunca mais morrerá. E tenho as chaves da morte e do inferno. Por que que o cristão precisa crescer na fé, buscar entendimento, para deitar e dormir um sono tranquilo? Porque o poder de morte na vida dos filhos de Deus está na mão de Jesus. E ele garante que se viver da fé,
ele acrescenta anos de vida e paz. Olha aí. Por isso o versículo que nós lemos antes, do autor dizendo: porém nele a minha confiança. Enquanto o cristão não acabar com essas oscilações de medo, de receios, de incertezas, de inseguranças, ele vai balançar, meu irmão. Vai ficar como que em cima do muro, no meio de ventos, se arriscando a cair do lado errado. É necessário aprender a viver da fé. O que é viver da fé? É a certeza de que tudo que está na Bíblia é verdade. É a certeza da presença de Deus aqui na terra. Embora Ele não se manifeste à humanidade, Ele se manifesta na vida daquele que o escuta e que busca essa fé, que trabalha essa fé. Por isso o Espírito Santo diz: o justo viverá da fé. Então a fé, ela vem ao coração quando você ouve a palavra de Deus, consciente de que é a palavra de Deus. Então não há o que temer. Jesus tem as chaves da morte e do inferno, da morte física e da morte eterna. Ele não se fez pecador em nosso lugar? Sim ou não? Não houve um momento que Jesus, lá no auge do sofrimento na cruz, ele gritou: Pai, por que me desamparaste? Ele gritou? Pois ele estava sofrendo a morte espiritual. No nosso lugar. Não é dele. Mas ele estava morto. Seu sangue foi até a última gota. Jorrou e caiu. Quando você pensa que Jesus Cristo era Deus e se fez homem para morrer por você, você dá valor à sua vida em tudo. Você busca a Deus para viver como filho, como filha. Quando você lembra do sacrifício de Jesus, vou te falar, dá uma ira contra o diabo, e você diz: que abusado, sabendo o preço que o ser humano custou a Jesus. Mas as pessoas sabem. O que Deus diz? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Jesus provou até a condenação no lugar do pecador, mas Ele é Deus. Tomou um corpo de carne para dizer: eu morro por você. Eu derramo meu sangue para lavar teus pecados. Eu tomei um corpo de carne para receber as tuas enfermidades. Então vamos buscar a fé. Aí ele vai até a morte. Está lá o corpo de Jesus inerte, sem vida. Mas ao terceiro dia, o domingo pela manhã. Por que nós cristãos adoramos a Deus no domingo? Porque o domingo é o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição. O dia em que Jesus ressuscitou para dar vida ao mundo inteiro. Quando uma pessoa toma uma santa ceia, na certeza de que aquele pedacinho é a carne de Jesus, ela sabe que ela está comendo vida, saúde, poder de Deus. Pessoas não se preparam para tomar uma santa ceia. Hoje é impressionante o que está acontecendo com as pessoas. Então quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus. Essas chaves estão com Ele. Não precisa ter medo. Mas quem tem medo se condena a si mesmo. A palavra de Deus diz que o perfeito amor joga o medo fora. Então o autor disse: porém nele a minha confiança. Ou seja, eu vou confiar em Jesus, porque Ele morreu por mim, Ele pagou o preço, Ele quis, Ele desceu do céu por cada ser humano, pois eu vou pegar minha parte. É aí que as pessoas são curadas, que a doença perde a força, que o pecado não resiste, a pessoa, ela abandona o pecado pelo preço que custou a Jesus. Tem prazer em agradar a Deus.
Voltando lá para terminar a leitura, que nós iniciamos em Hebreus capítulo 2, versículo de número 14, eu vou reler, para dar continuidade. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, está vendo? Vocês estão vendo? Ele tinha, repete comigo, tinha, não tem mais, repete comigo, tinha, não tem mais. Se tinha, o verbo já jogou lá atrás, não tem mais. Por isso que quem aceita Jesus tem direito, salvação eterna, vida nesta terra. Busque a fé, saúde está incluída no Calvário. Agora, tem gente que se converte e vive desordenadamente. Tem gente que se converte e não quer largar determinado pecado. Vocês observassem as mensagens e as coisas que algumas pessoas mandam para a gente, perguntas, você se assusta. Aquele famoso não é bem assim, é o que mais fica em pauta. Não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Ah, não, é muito compromisso, é muito compromisso. Trouxeram um cidadão aqui que estava tendo manifestações de demônios em casa. E também na rua. Ser humano lúcido, perfeito e normal. Mas entrou na bebida e alcoolizado, perdia a razão. Estava latindo como cachorro e mordendo as pessoas. E andando de 4. Isso mesmo. Literalmente fora da lucidez em muitos momentos. Só que estava causando pânico à família. Avançando nas pessoas e mordendo. Trouxeram. Sabe o que esse homem? Lúcido. Sabe o que ele disse? Não quero compromisso com Jesus. Não quero compromisso com Deus. Não quero compromisso com a igreja. Deus permite. Seja livre. Escolha. A escolha é sua. Então, falando de escolhas, eu vou agora lá em Deuteronômio. Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19. Quem lê comigo Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19? Quem lê comigo? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Olha que sobra bênção para a tua descendência, hein? Olha como sobra bênçãos para toda. Olha, gente, quando uma pessoa aceita Jesus e busca um pouquinho do entendimento, vê quanto perdeu de receber bênçãos de Deus e ministrar bênçãos sobre sua família e principalmente descendentes. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Aí eu sou obrigada a abrir um parênteses, porque quando um filho começa a dar trabalho, os pais sem conhecimento de Jesus, às vezes até evangélicos, logo lançam as maldições, ou literalmente rotulam aquilo que se apresenta. Ah, não quer nada com a vida, que não vale nada, que não vai ser nada, que não é ninguém, nunca vai ser ninguém. Acabou. Você tem bênçãos para abençoar. Você é sacerdote sobre a sua casa. Você tem poder para ministrar bênçãos. Olha que coisa tremenda. Deus está dizendo, escolhe. Escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Não existe elemento neutro.
Como é feliz quem crê na Bíblia Sagrada. A gente respeita. Ah, mas eu não creio. Respeito. Se Jesus não invade, ele diz: eis que estou à porta e bato. Aí alguém pergunta assim: mas por que não expulsou esse espírito de cachorro que estava no homem? Porque a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Ah, mas assim vocês não têm o Espírito Santo, mas a palavra também diz, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, a porta do querer. Aí ele diz: aí eu entro, se você abrir a porta eu entro. Ele é Senhor de tudo. Ninguém tranca uma porta de um recinto que Jesus não possa entrar ali. Eu tenho até orientado a igreja, dito: olha, se as visitas lá no CTI estão proibidas, Jesus entra. Fique tranquilo, é só ter fé para isso. Ele entra. Mas no teu coração, ele só entrou porque você o recebeu. Você abriu a porta. Então ele disse: eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. E você vê que ele ainda aconselha, Deus ainda aconselha, diz assim: escolhe a vida, para que viva você e sua semente, ou seja, sua descendência tenha vida. Está vendo, gente? Que coisa tremenda. Deus ainda dá, ele cria o ser humano e dá o direito de escolha. Volta lá em Hebreus para a gente terminar, que eu estou tentando, e a gente vai lá e vem cá. Vamos lá. Então agora, versículo 15. Quem vai junto? Hebreus 2,15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos a... Está vendo, gente? Tem gente que tem um pavor da morte, tem gente que tem uma insegurança sobre a eternidade, tem que ter medo de nada. Você escolheu a vida, Jesus te dá vida. Vai no tempo certo, fica tranquilo. Mas tem que cumprir a palavra. Versículo 16. Porque na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Olha só, irmãos, amém? Pelo sangue de Jesus, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E que coisa tremenda, gente. Eita, meu Pai, glória a Deus, que isso? Olha só, eu vou reler o 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Ou seja, Jesus se tornou um ser humano igualzinho a mim, igualzinho a você. Um ser humano de carne e osso. Para quê? Para nos resgatar em tudo. Aí, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. 18. Quem lê comigo? Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Está vendo, gente? Qualquer tentação que venha contra você, Jesus tem poder sobre essa tentação e sobre o tentador, que é o diabo. Jesus está dizendo: o diabo está te fazendo ofertas, eu estou na tua vida. Lembra que eu sou o Senhor de tudo, as chaves estão comigo. O diabo vem te tentar com uma enfermidade? Lembra que eu tomei um corpo de carne para receber as tuas enfermidades? Então resista, então creia, então não aceite, mande a doença embora. Isso não é tremendo? Sim ou não? É demais, gente. É tremendo demais. Então nós fomos comprados por Jesus, resgatados pelo seu sacrifício, e hoje, sendo a sexta-feira da paixão, nós celebramos tudo que Jesus sofreu pelo nosso resgate, pela nossa paz, pela nossa liberdade, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa família, pela eternidade, o céu garantido. Curve a sua fronte e diga: obrigado, Jesus. Pai, muito obrigada. Oh Jesus, quem crê, agora é só repreender o mal e dizer: mal, você não te aceito. Agora é a hora, agora é a hora, agora é a hora. E se tem alguém aqui que está ainda com alguma enfermidade, você vai ficar de pé agora. Todos vão ficar de pé, vai dizer assim: Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. Isso, fica de pé agora.
Coloque as mãos no seu coração para dizer: Jesus, eu recebo a cura, eu recebo a vida, eu recebo. Diga: eu recebo o que o Senhor comprou, o que o Senhor fez por mim. Diga: eu rejeito o mal, eu rejeito esta dor de cabeça, eu rejeito esse tumor, esse caroço, seja lá o mal que for. Diga: não recebo, porque o Senhor sofreu no meu lugar, e eu resisto e não aceito. E diga: Jesus pode operar, Jesus pode operar na minha vida. Diga: Jesus pode operar na minha vida, e eu recebo o teu poder. Diga: em teu nome. Diga: e eu ordeno ao mal que saia, que vá embora, em nome de Jesus, e nunca mais volte. Levante as mãos para agradecer. Obrigado, Jesus, nosso Deus, muito obrigado. Pai, agradecemos de todo o nosso coração. Amém.